E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a análise de uma partida jogada entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura do Title Tuesday. Essa partida, ela vale a pena aparecer aqui no canal porque ela tem no seu final uma posição que parece tirada de um livro, uma posição de estudo de final com uma solução, assim, simplesmente incrível, de tão linda. Definitivamente vale a pena o estudo ali dos finais de bispo que a gente tem nessa partida. Então, bora lá. O Nakamura começa com E4, temos uma defesa siciliana por parte do Magnus, cavalo em F3 e E6, a variante francesa da defesa siciliana. Ao invés do lance principal, que seria o D4 rompendo o centro do tabuleiro, o Nakamura joga peão em C3, preparando exatamente a ideia do peão na casa de D4 e transpondo isso para uma variante à la Pin. Temos então cavalo em F6 por parte do Magnus, pressionando o peão, o Nakamura avança chutando o cavalo, que se centraliza para a casa de D5. E aqui o natural para as brancas é seguir com o peão na casa de D4, essa seria a linha principal. Mas o Nakamura joga um lance bem obscuro, que foi jogado pouquíssimas vezes, peão em A3, e esse lance tem uma ideia legal. A ideia do lance é dominar completamente o bispo e o cavalo, é não deixar nenhum dos dois virem para a casa de B4. Ah, mas tem um peão na casa de C3. Tem, mas ele não vai ficar aí por muito tempo, já que a ideia do C3 é preparar o D4, quando o Magnus trocar, esse peão vem para essa casa. E aqui o Magnus responde a essa linha lateral com um lance mais lateral ainda, joga peão na casa de B6, com uma ideia de desenvolver o bispo de casas claras através talvez de um fianqueto, ou de trocar esse bispo que é o bispo mau dele, já que a maior parte dos seus peões vão ficar em casas claras. Temos então o D4 por parte do Nakamura, peão toma de volta, e olha que legal, o bispo não pode se desenvolver para a casa de B4 e tem que ficar na casa muito menos ativa, bispo em E7. Nakamura joga bispo na casa de D3, desenvolvendo o bispo e centralizando ele completamente. E aqui existem algumas ideias onde esse bispo pode gerar um ataque na casa de H7. E ao invés de jogar para um lance mais normal, né, que seria bispo em B7, e deixar o Nakamura ter essa pressão na casa de H7, já que não tem ideia de cavalo em G5 por enquanto, o Magnus vai para a linha mais segura e ele decide trocar os bispos de casas claras com bispo na casa de A6, eliminando o tema completamente. Nakamura faz o roque, bispo toma bispo, dama toma e roque por parte do Magnus. Agora temos cavalo em D2 por parte do Nakamura, finalizando aí o seu desenvolvimento. Na verdade ainda falta uma peça, e o Magnus joga um lance que não é tão natural, acho que o mais natural para se jogar nesse tipo de posição é um lance como cavalo em C6, mas ele joga um lance D6, questionando esse peão da casa de E5 aqui. Nakamura, e dando uma chance do Nakamura capturar, que o deixaria com o peão da dama isolado. Ao invés disso, Nakamura pressiona o peão da casa de D6 jogando cavalo em E4, gerando pressão e criando aqui um cavalo simplesmente monstruoso. Temos então D por E5, e nessa posição, se você quiser tomar de peão, você pode, e ficamos com uma posição simétrica, né? Duas colunas abertas aqui no centro do tabuleiro. A estrutura de peões simétrica, 5 para cada, perdão, 4 para cada na ala do rei, 2 para cada na ala da dama, e conforme for saindo o material, vai para um final completamente empatado. Mas o Nakamura, na verdade, quer uma posição mais legal, mais agressiva, então ele toma de cavalo, aceitando, em troca de um cavalo super forte, que vai ficar aqui ocupando a casa de E5, um peão isolado, que é uma fraqueza de longo prazo. Então, esse é o tipo de posição dinâmica que nós temos, um peão da dama isolado. Ele é um peão que garante bastante espaço para as brancas, ele permite esse tipo de coisa como cavalo em E5, ele gera temas de ataque na ala do rei, só que ele é uma fraqueza de longo prazo. Então, o Magnus vai poder ter jogo fácil almejando esse peão, né, nos próximos lances. Temos por parte do Magnus o lance F6, que já demonstra que valeu a pena por parte do Nakamura ter aceitado o peão isolado, porque se o Magnus tem que enfraquecer o próprio roque, gerar um peão fraco aqui na casa de F6, para lidar na casa de E6, para lidar com o cavalo, você já tá feliz aqui sendo o Nakamura, e ele volta o cavalo para F3. Agora vem cavalo em C6, pressionando o peão, bispo em D2, finalizando o desenvolvimento e conectando torres, e dama em D7 fazendo a mesma coisa. Os dois jogadores vão trazer as suas torres para o jogo, e é interessante que cada um vai jogar em uma coluna que faça sentido, né? O Nakamura quer jogar na coluna E, porque é onde tem uma fraqueza do adversário, e o Magnus quer jogar na coluna C e na coluna D, porque a coluna C está aberta e porque tem uma fraqueza do adversário na coluna D. Então, ó, torre em D1 e torre na casa de D8. Aqui é uma posição que vai se fazer valer a depender de quem consegue pressionar a fraqueza do outro, né? O Nakamura tem que pressionar E6 e o Magnus tem que pressionar D4. Vem então cavalo em C3 por parte do Nakamura, voltando o cavalo para liberar a pressão na casa de E6 e bispo na casa de F8 por parte do Magnus, liberando essa casa. Dama em E4 aqui por parte do Nakamura, gerando pressão em cima do peão de E6, e torre em E8 defendendo o peão.
E nessa posição, o Nakamura opta pela escolha segura, que é voltar à simetria. Ele troca cavalos aqui, e agora depois de dama toma, dama, peão toma em D5, nós temos agora uma posição onde o Magnus se livra da sua fraqueza na casa de E6, que era o peão que não podia avançar, e ele aceita também o peão isolado, e a gente vai para um final um tanto quanto simétrico. E esse tipo de final de jogo, onde tá tudo bem simétrico, não tem nenhum desequilíbrio material, ninguém tem par de bispos, ninguém tem nenhuma vantagem aparente, normalmente a gente pode dizer com uma certa tranquilidade que vai empatar, que o jogo não vai nem ser interessante. No entanto, a gente tá falando do jogo entre o Magnus Carlsen e o Hikaru Nakamura. O Magnus, que é um mago de final de jogo, ele consegue converter posições às vezes que estão até perdidas, e o Nakamura, que é um dos melhores jogadores defensivos da história do xadrez. Ele encontra assim, uns recursos simplesmente absurdos nas partidas. Então, bora ver o que virou. Aqui começa a sair material bem rápido, então torre toma de volta e torre em C1, cada jogador com a sua coluna aberta, e o Magnus joga a torre em C8 defendendo o cavalo, já que se ele tirasse o cavalo dali, a torre infiltraria na sétima, e esse cavalo sempre pode sair para a casa de E7, forçando uma troca de torres. Temos então os dois jogadores centralizando os reis, rei F1, rei F7, rei E2, rei E6 e rei em D3. Então ambos deixam os reis mais no centro do tabuleiro que for possível, porque no final de jogo o rei é sim uma peça que você quer levar para o centro, ele se torna uma peça bem mais forte quando não tem dama tentando dar checkmate. E o Magnus joga bispo em D6, pressionando ali o peão de H. Normalmente, numa posição dessa, você jogaria o lance como H3. Mas o Nakamura joga G3. Ele vai colocar todos os peões na cor do bispo do adversário, porque ele sabe que não tem muito perigo, e ele quer controlar algumas casas-chave. O Magnus força a troca de torres com cavalo em E7, temos torre por C8, cavalo por C8, e aqui a posição dá uma mornada, né? O Nakamura, ele quer controlar essas duas casas, porque o cavalo do Magnus pode muito facilmente pular aqui através desse tipo de manobra, então ele faz a manobra cavalo em E1 para jogar o cavalo para G2, para o cavalo ficar controlando. Temos G5 do Magnus pegando espaço na ala do rei, cavalo em G2 controlando as duas casas, cavalo em E7, e agora que o cavalo está controlando essas casas, o Nakamura começa a aplicar aquela tática de final do bispo fantasma, que é quando você mata o bispo do seu adversário sem tirá-lo do tabuleiro, simplesmente não deixando ele ter nenhum alvo. Então ele joga H3, preparando G4. Vem cavalo G6, ele joga G4. Ah, mas tá enfraquecendo casas, mas é por isso que tem um cavalo na casa de G2, é para ficar de olho nas casas fracas. Esses caras operam num nível diferente. O Magnus joga H6, na verdade segurando o peão de G para poder romper com F5 sem pendurar o peão. Temos F3 por parte do Nakamura e bispo em G3 entrando na casa que acabou de ficar enfraquecida. Aqui, bispo na casa de E3, segurando o peão e impedindo uma ideia de bispo em F2, que seria bem chata. E F5 por parte do Magnus, ele já queria jogar, já estava preparando há algum tempo. Normalmente, numa posição como essa, né, o Magnus acabou de jogar o F5, é bem provável que o Nakamura não queira fazer nada, porque se ele tomar, a estrutura de peões dele fica totalmente debilitada. Então ele apenas segura a posição. Joga bispo na casa de D2, tranquilo. O bispo veio para E3 para impedir bispo F2, então o Magnus vai lá e pressiona o peão, mas F4 aqui por parte do Nakamura, não tem problema porque o rei está segurando o peão. E toda essa tensão, né, na ala do rei vai levar, eventualmente, a uma sequência de trocas que vai deixar cada jogador com um peão por aqui e basicamente não tem muitos problemas, né? Muito difícil desse tipo de posição, sendo jogada bem, né, por jogadores fortes, sair de uma ideia de empate. Então o Magnus apenas segura os seus peões com o rei na casa de F6, deixando tudo seguro lá. E o Nakamura começa a tirar os peões de casas escuras aqui na ala da dama, né? Joga B3 para jogar A4, o Magnus joga B5 fazendo a mesma coisa, A4, B por A4, B por A4, e agora o único problema da posição do Nakamura mesmo é o peão da casa de D, que é meio difícil de segurar por conta do bispo, né? O peão de D do Magnus não é tão fácil de atacar porque ele não tá numa casa escura. Temos cavalo em F8 por parte do Magnus, provavelmente querendo vir para a casa de D6, eventualmente pressionando os peões, e bispo em E3 propondo uma troca de bispos. O bispo vai para a casa de G3 pressionando um pouquinho o peão, bispo em D2 e cavalo volta para a casa de G6 ainda para pressionar o peão da casa de F4 e forçar uma troca. E agora a gente tem uma liquidação de material. Peão toma, peão toma, peão toma e rei toma. Nós temos uma posição onde o Magnus possui, né, um peão na casa de G5, que é bem difícil de ameaçar. Só daria para ameaçar mesmo se o Nakamura conseguisse entrar aqui pela casa de G4, enquanto o Nakamura tem esse peão que também é bem difícil de ameaçar, que só daria certo de ameaçar se o rei entrasse aqui pela casa de H4. Fora isso, tá tudo mais ou menos igual.
Cavalinho E3 por parte do Nakamura, rei E6 e o cavalo volta para G2, provavelmente esperando uma repetição de lances. Mas não, o Magnus quer continuar jogando. Rei na casa de F6, rei na casa de E2 por parte do Nakamura, cavalinho H4 ofertando uma troca de cavalos e normalmente você pensa, beleza, trocou cavalos, né? Agora sim que vai empatar. Cavalo toma, bispo toma, rei na casa de F3 impedindo uma ideia de bispo em F2 e esse é o tipo de final morno que normalmente deveria empatar, mas eu tô eludindo a algo a mais é porque tem, né? Uma posição que vai ficar extremamente complexa e bonita logo mais. Mas de maneira geral, contanto que o Magnus não permita o Nakamura, por exemplo, entrar com o rei na casa de F5, esse peão jamais vai cair. E contanto que o Nakamura, né, nunca permita que o rei aqui do Magnus entre, por exemplo, na casa de E4, o peão de D também não vai cair. O restante dos peões vão ficar em casas claras e simplesmente não vão poder ser ameaçados. Então, como exatamente essa posição ficou mais complexa do que isso, né? Vamos ver. Nós temos bastante manobra, rei F5, bispo em A5, peão em A6 colocando o peão em casa clara, o bispo volta para B4, rei G6, bispo em C3 segurando o peão, rei F5, bispo D2, provavelmente esperando que esse tipo de posição fosse simplesmente acabar repetindo o lance uma hora ou outra. O Magnus também tá com 10 segundos, o Nakamura tá com 30, então os dois estão simplesmente jogando aqui manobras rápidas sem prestar muita atenção. Até que a gente tem esse momento. Bispo em D8 por parte do Nakamura, pressionando o peão de G, e bispo em F2 por parte do Magnus, pressionando o peão de D. E nesse ponto, tá rolando uma troca, bispo por G5 e bispo por D4, que é uma troca desigual, porque o Nakamura gera um peão passado lateral, então somente as brancas podem estar melhores nesse tipo de posição. E o Magnus está gerando um peão passado central, que é muito mais fácil de parar, porque você já quer o seu rei no centro de qualquer forma. Posição, objetivamente falando, ainda é uma posição empatada, né? Com o melhor jogo dos dois, essa é uma posição que, sinceramente, não vai dar em nada. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a técnica defensiva do Magnus aqui não acaba sendo das melhores. Então vem o H4, bispo em C3, H5 cheque em F7, em F5, né? Preparando para vir ameaçar o peão logo, bispo em B2 por parte do Magnus, certo? Bispo em F4, querendo ameaçar uma troca de peões, que pode gerar uma situação um tanto quanto desagradável aqui para o Magnus, certo? Peões não, uma troca de bispos, que vai deixar uma posição desagradável. Então, só a título do exemplo, né? Se a troca de bispos acabar sendo forçada, o Magnus vai perder esse final, porque o peão do Nakamura é lateral e o peão passado dele é central. Então, aqui o Nakamura vai simplesmente dar o peão para o Magnus e, né, após, por exemplo, um lance como rei em H6 indo pegar o peão, ele vai capturar o peão de A e vai promover com tranquilidade. Para evitar esse tipo de ideia de troca de bispos, certo? O Magnus joga peão na casa de D4 e esse é um erro bem grave, é um erro considerável aqui na posição. Ah, mas é um erro considerável por quê? É porque o peão vai cair, porque a gente vai ter uma ideia, por exemplo, de rei em E4, bispo na casa de E5 e tentar pegar o peão? Vamos ver, porque é justamente esse tipo de ideia que o Nakamura tenta implementar. Então ele joga rei em E4 e o Magnus joga rei na casa de G7. E nesse tipo de posição, o lance mais óbvio, como por exemplo o bispo na casa de E5, ainda empata por conta de rei em H6. E mesmo que você jogue bispo toma D4, o Magnus não seria forçado a aceitar a troca de bispos que perde, ele poderia simplesmente negar a troca de bispos com um lance como bispo em A3, agora vai cair o peão de H5 de qualquer forma no próximo lance, e é uma posição ainda empatada. Então não é exatamente essa a solução. Pausa o vídeo e tenta encontrar nessa posição a sequência vitoriosa para o jogador de brancos. E isso daqui é simplesmente digno de um estudo de finais, tá? Se você encontrar, fique muito feliz porque não está nada fácil. Eu aproveito também para pedir que caso você esteja gostando do vídeo, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. A solução aqui para o jogador de brancas é uma solução um pouco convoluta, mas ela inclui trazer o rei para a casa de B3. A ideia sendo que após rei em D3, por exemplo, o jogador de pretas não tem muito progresso que possa ser feito. Essa é uma posição que as pretas nunca vão conseguir ameaçar o peão, né? Não dá para você chegar no peão nem por aqui e nem por aqui. E nem por aqui. Então, o jogador de pretas nunca ameaça capturar o peão da casa de H5, o que deixa as brancas com todo o tempo do mundo para meio que prender esse bispo. Rei D3, em H7, rei C4 por parte do Nakamura, bispo na casa de C3 e o Nakamura jogou bispo em E5, aquela solução que a gente já desprovou, já vimos que não é a solução que funciona, o Nakamura não encontrou.
A maneira correta de jogar isso por parte do Nakamura é tirando casas do bispo. Então o bispo tem a casa de C3. Você tira ela jogando simples bispo em C2. Ele não pode voltar para C3, porque se ele pisa nessa casa, você vai trocar bispos e você vai ficar bem mais próximo do peão do que o seu adversário, que ainda vai ter que gastar 2 tempos para pegar o peão. Por exemplo, se bispo em C3, né? Aqui você simplesmente troca e o final é completamente ganho para o jogador de brancas com uma certa facilidade. Tá, mas e se ele, por exemplo, jogar, sei lá, rei G7? Aí você vai vir para a casa de B3 e vai deixar o bispo dele sem casas. Então, rei C4, H7, rei B3, tempo no bispo, bispo em A1, rei em A2 com tempo no bispo, forçando o bispo em C3. Agora você troca e você está muito mais próximo dos peões. E nesse final, por exemplo, rei em B3 ameaçando o peão, rei em H6, por exemplo, ameaçando o peão, o jogador de brancas vai conseguir isolar o rei do jogador de pretas, do peão, né? Então, a única coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado é em manter uma oposição, né? Então, por exemplo, se ele vem para cá, você tem que mantê-lo longe do peão para você poder promover. Mas, infelizmente, o Nakamura não encontra essa solução digna de um estudo, né? De bispo em D2, rei C4, rei B3 e rei em A2. Ao invés disso, ele joga o bispo em E5, que é o lance mais óbvio, troca peões, né? E aí a gente acaba rapidamente tendo um empate. Os dois jogadores também com pouquíssimos segundos no relógio, né? O Nakamura aí com 9 segundos, o Magnus com 3. Basicamente, né? Nós temos aqui um empate em poucos segundos depois, né? E na verdade é um empate por afogamento, né? Porque o peão de H, ele não é um peão que você consegue forçar a vitória, a não ser que você consiga isolar o rei negro do canto do tabuleiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que essa posição tenha sido tão bonita quanto você imaginava. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.